Noite, boa tarde, bom dia. Não sei quando você vai ver ou assistir essa live, mas seja muito bem-vinda aqui nesse Instagram. Sou cristã, estou divorciada. E o tema de hoje é vida cristã após o divórcio. Fica até o final que eu tenho certeza que você vai gostar muito de tudo que a gente vai falar aqui hoje. E você que estiver comigo também aqui no ao vivo, seja muito bem-vinda. Esse é um tema assim de extrema relevância. Diariamente, né, eu tenho conversado com muitas mulheres que vivem esse dilema. Mas por que você vai falar disso, né? Porque é tão desafiador, né, a vida cristã, desafiadora a vida cristã após o divórcio, principalmente para as mulheres, né, que é o público para o qual eu falo aqui todos os dias. E é tão profundo, gente, isso. Bem-vindas todas vocês aqui, que a gente às vezes não se dá conta do quanto isso tem travado as nossas vidas, né, em diversos aspectos. Porque parece, a sensação que eu tenho, que essa palavrinha é quase uma palavra, digamos, tabu, que a gente, em determinados contextos, a gente fica até com dificuldade de falar, entende? E eu já quero de cara falar com vocês que o problema não é o divórcio, tá? A gente tem um certo temor, uma certa vergonha, eu percebo, de conversar sobre esse assunto. Quero também aqui trazer a importância de falar desse tema. Eu recebo mensagens de mulheres que falam: nossa, Eliana, ninguém fala sobre isso, seja na minha igreja, na minha comunidade religiosa. Então, por que isso é tão difícil? Por que esse tema digamos que até mesmo um pouco assim pesado? Então, se você que está passando por uma separação, por um divórcio, ou conhece alguém, compartilha já essa live. Se você hoje não se sente acolhida, seja na sua igreja ou em algum outro ambiente, fica aqui nessa live, porque faz muito sentido entender o porquê que está por trás disso. O que está acontecendo, gente, que a gente não consegue se libertar. Inclusive, mulheres com muito tempo já de divórcio, de separação, ainda estão presas nesse passado. Bem-vinda, Amor Sem Fronteiras. Elisa Lopes já colocou aqui: meu ex-marido era pastor e me traiu, agora está se divorciando e eu tenho vergonha disso. Elisa, seja muito bem-vinda aqui, tá? Eu te entendo muito, e aqui você vai ser super acolhida, como todas as mulheres que chegam até mim. E gente, parabéns pela sua coragem de colocar isso aqui, tá? Mas eu quero te assegurar que você está num ambiente seguro, sim, que eu sei que aqui só tem mulheres incríveis. Por mais que hoje algumas de vocês, né, possam se sentir ainda meio que excluída, esnobada, discriminada, mas eu enxergo isso. Com cada mulher que eu falo, eu vejo uma grandeza, gente, e isso é muito, muito interessante. E a gente, né, enxerga isso. Por que eu consigo enxergar isso? Porque eu vejo um caminho também pelo qual eu percorri, pelo qual eu já passei. Então, parabéns, viu, por você estar aqui, por você estar aí. E eu imagino que não esteja sendo fácil, porque infelizmente, bem-vinda Ferreira, Patrícia. Infelizmente, é um contexto em que a gente, né, está inserida. E eu quero já deixar claro que o problema não é o divórcio, o problema não é a igreja, tá? Porque, na verdade, a igreja somos nós, né? São as pessoas. Só para quebrar um pouco, né? Porque às vezes as pessoas, até nem entendem muito o contexto, já olha assim: mas por quê? Será que a Eliana está falando tá levantando a bandeira do divórcio? E não, tá? Para quem me conhece, para quem não me conhece ainda, depois eu vou me apresentar, mas saiba que não é essa a questão. E o meu grande objetivo hoje do meu trabalho é falar diretamente ao coração dessas mulheres. Por que isso acontece nas igrejas? Por que a gente vive nesse emaranhado sabe, dessa escuridão toda? Por que esse assunto ainda é tão tabu? Gente, é claro, aqui a gente não vai tirar o peso, né, o tamanho que é essa questão que envolve o divórcio, mas o divórcio não é o problema, tá? Bem-vinda Priscila, Isaías.
E é isso, vamos lá. O que está por trás do divórcio, gente? O que está por trás de todo esse sentimento? Porque as mulheres cristãs não se sentem acolhidas nas suas igrejas, não se sentem pertencentes. E é claro que o divórcio é algo extremamente difícil, mas o que está por trás dessa palavrinha, né? Porque muitas mulheres, inclusive, se sentem assim, humilhadas, é como se estivessem com a sua reputação manchada por conta disso. E eu quero dizer, gente, que o que está por trás do divórcio é muito mais profundo, né? Existem ali duas pessoas, dois seres humanos, duas pessoas com histórias de vida diferente, com limitações diferentes, com feridas emocionais, com passados, né, inclusive, assim, muito difíceis. E é claro que eu acredito, e eu até coloquei esse post agora no meu feed, que muitos de vocês, se eu perguntar aqui, que realmente, assim, do fundo do coração, queriam se divorciar, eu acredito que muitos de vocês vão me falar que não. Por quê, gente? Porque a gente casa para ser feliz, para continuar, né, levando a nossa vida. Há uma grande expectativa. E no contexto nesse contexto, né, religioso, tá? Eu quero separar muito bem aqui a questão do ser cristão, né, da religião e da religiosidade, que eu acredito que em algum momento são coisas que a gente precisa demarcar. Sabe por quê? Porque muitas vezes a gente está vivendo num ambiente ainda mais da religiosidade do que do próprio cristianismo em si. E por que eu falo isso? Porque é fato que a igreja tem um papel social muito, muito importante. Eu amo a igreja. E eu quero contar um pouquinho aqui para vocês do porquê disso, né? Por quê, gente? Eu, por exemplo, eu amo a igreja. Porque a igreja, ela tem um papel social muito importante. Na minha vida, por exemplo, quando eu era criança ainda, eu tive digamos assim, esse resgate por meio da igreja, é claro, né? Por meio de pessoas que me abraçaram e que ainda quando eu era criança eu entendi que realmente Deus tinha um chamado na minha vida, que havia escape, salvação em Cristo, tá? Por isso que eu quero levantar esse movimento. Porque antes de qualquer coisa na sua vida, você tomou uma decisão muito grande, muito profunda na sua vida, que é ser cristã, que é servir a Deus. Então, no meu caso, aos 9 anos, eu fui tocada por Deus e tomei essa decisão de ser cristã, de servir a Deus. Então, a minha realidade naquela época era uma realidade muito difícil. E eu tenho certeza que talvez, né, se não fosse pela graça e a bondade e misericórdia de Deus através da igreja, eu teria percorrido outro caminho, entende? Então, assim, a igreja tem um papel social muito importante, não só social, como espiritual também. E nesse contexto entra o casamento. E é claro que as igrejas vão fazer um movimento para buscar a restauração dos casamentos, das pessoas. Mas aqui um ponto que eu quero destacar. Antes de qualquer situação, a igreja ela existe para poder, né, pregar o evangelho, falar da palavra de Deus, para salvar vidas realmente. Mas o mais importante de tudo isso são as pessoas envolvidas, sabe? Então, a questão não é o divórcio, a questão é como as pessoas, inclusive a igreja, né, algumas denominações lidam com esse tema, porque é como se houvesse uma grande luta para que as pessoas, né, pudessem manter o casamento, né, dentro da sua realidade, das suas possibilidades, que essas pessoas sejam restauradas, mas à medida que isso não é possível, ou não acontece, não que seja impossível para Deus, tá? É super possível, mas existe uma coisa chamada livre-arbítrio. Deus deixou isso pra gente. E em alguns casos, infelizmente, essa restauração, que seria o quê? Que essas pessoas se entendessem novamente, que voltassem a se relacionar, né? Nesse contexto dessa família, na presença de Deus. É isso que há esse desejo muito profundo. Mas quando isso não acontece, por que os irmãos e as irmãs
e as mulheres, vocês que estão aqui comigo, sofrem esse tipo de discriminação, esse tipo de preconceito. Então, assim, cabe aqui uma reflexão, como eu disse no início. O movimento do qual eu estou falando não é levantar que o divórcio é a solução ou dizer que a igreja, né, ou é contra a igreja, pelo contrário. Mas é que a gente possa refletir sobre isso, e o meu objetivo aqui é despertar você mulher, a que está passando por isso, a ter um novo olhar, sabe, para a sua história e poder sair desse... Gente, muitas mulheres estão assim mergulhadas num buraco assim que não enxergam saída. Eu vejo mulheres que são mulheres maravilhosas, mulheres super inteligentes, mulheres que são super realizadoras, que têm, sabe, bagagem positiva, tá, gente? De capacidade, de habilidade, mas quando se vê nesse momento, nessa história, se sentem sozinhas e até mesmo abandonadas, né? E assim, ouvindo a história da Elisa, que parte, né, dessa história, por exemplo, o marido dela era um pastor, mas, né, ela foi traída e ela se divorciou. Eu acredito que ela não queria que isso acontecesse, ela não queria se divorciar. Existem outros casos de mulheres que foram abandonadas, de mulheres que também foram traídas, e que muitas dessas mulheres lutaram durante anos. Eu posso falar para vocês que também foi o meu caso, de lutar durante anos para que o casamento fosse restaurado. Então, a reflexão aqui é que, se você está passando por isso, existem questões muito sutis que podem estar fazendo com que o seu processo de restauração esteja demorando muito, né? Às vezes já passou 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, e você ainda está nesse ambiente de dor. E que ambiente seria esse, né? Você está aí vivendo a sua vida, mas você vai para a igreja, você não se sente acolhida, você olha para um lado. Inclusive tem mulheres que não se sentem acolhidas em lugar nenhum. E isso é muito chocante ouvir. Por quê? É claro que há um peso muito grande, né, sobre as mulheres, mas isso eu digo em qualquer ambiente, né? Hoje a gente tem essa realidade. Se por um lado, hoje também nós mulheres estamos tão assim, né, avançamos tanto em determinadas situações e áreas, mas ainda fica essa cobrança muito mais para a mulher. Bem-vinda, Rabi, linda. Do que para o homem. Por que isso acontece, né? A gente percebe assim, um certo machismo, uma certa responsabilização da mulher, como se a mulher fosse a única responsável pela restauração da família ou pelo lar, né? E quando isso acontece na mulher, aconteceu o divórcio, por quê? E como a gente se liberta, eu digo que é se libertar mesmo, dessa culpa, desse peso. O que você pode fazer, tá? Porque aqui eu quero trazer para você, que você resgate essa força, que você resgate aquilo que você é em Deus. Por isso que eu sempre falo, você é cristã. Você está divorciada, é um detalhe. Eu coloquei até o Instagram assim, por quê? Porque eu vejo, eu sou divorciada. A mulher tem vergonha de falar, bem-vinda, ela em si. A mulher tem vergonha, eu sou divorciada. Gente, entende? O que você é muito mais profundo. Você é muito mais do que um estado civil, você é muito mais do que qualquer coisa. Por isso que ser cristão é a sua base, é a sua identidade, é quem você é, onde você está afirmada. E nesse momento difícil, é bem provável que você esteja confusa e esteja achando, acreditando em mentiras, que você perdeu o seu valor, até mesmo fica duvidando de qual será o seu chamado a partir de agora. O que eu vou fazer, né? Como que vai ser a minha vida? Então são marcas muito profundas e a gente não quer, minimizar essas marcas e essas dores. Só que eu quero trazer para você também que você pode ressignificar todas essas dores e que você pode se enxergar para além do seu estado civil. Por isso que o ser cristão, ele vem primeiro, entendeu? Então essa vida cristã pós-divórcio, ela é muito desafiadora, mas você pode sim trazer luz, voltar a sonhar, voltar a sorrir, voltar a se enxergar daquela maneira, sabe, que faz parte da sua essência.
Entende? Não, é porque é como assim, você tem toda uma vida, você tem toda uma construção, você tem a sua identidade, ou seja, são coisas maiores, entende? Nós como mulheres, né, por exemplo, existem mulheres aqui que já são mães, que têm uma sua carreira, nós somos incríveis em essência, e isso aqui não é se achar ou ficar assim, nossa, a gente está se... digamos assim, dando um valor superior do qual a gente tem, ou querendo, né, bancar uma aparência. Não é nada disso, porque a verdade, que é a qual a gente acredita, né, que a verdade liberta, que a verdade é Cristo, ela traz luz, e às vezes a gente é cristão, mas a gente está vendo em trevas, em escuridão, entende? Devido aí aos estigmas, ao preconceito, aos rótulos que colocaram em nós. E aí a gente trazendo, eu fico até arrepiado porque, né, em toda a história de Jesus você vê como ele lidou, como ele esteve perto de pessoas que aparentemente eram excluídas da sociedade. Isso é incrível e isso me faz ficar mais ainda, sabe, com meu olhar fixo nesse Cristo, não nessa religiosidade, não naquilo que pessoas, né, querem imputar a nós uma responsabilidade ou uma culpa que não é nossa. A Patrícia colocou verdade, somos mais que um estado civil. É isso aí, nós somos muito mais que isso. É assim que Deus nos enxerga, mas chegou a hora da gente também perceber isso. E aí você pode perguntar, mas Eliana, como que eu vou agora ressignificar tudo isso? Como que eu vou olhar para a minha história? Puxa, mas eu tinha essa situação, eu vivia esse contexto, né? As pessoas me admiravam, as pessoas olhavam para mim como uma referência, né? Até mesmo de família. E eu quero trazer para você aqui luz para que você olhe para a sua história e não se diminua, não se rebaixe, entende? Se coloque no nível inferior do nível que você pode continuar ocupando esse lugar. Porque o lugar que você vai ocupar não é o lugar que as pessoas te colocaram, mas é o lugar que você tem por direito, né? Que você tem por essência. E é isso que eu quero falar com vocês. Então, eu queria trazer clareza para que vocês entendam. Existem questões difíceis e esse momento é muito difícil, mas você pode se fortalecer, você pode sim viver uma nova história, viver uma nova vida a partir daquilo que você acredita. Então, no que você está acreditando no momento? Então, como você vai ter uma vida cristã que vale a pena, que você consiga se sentir pertencente, por mais que, né, ambientes e pessoas não demonstrem aquele acolhimento por você, ou não demonstrem uma certa empatia, mas o seu posicionamento vai fazer toda a diferença nesse contexto e nesse seu processo, tá? Então, o que você pode fazer? O que eu posso fazer, Eliana? E aí eu quero destacar aqui alguns erros cruciais que você não pode fazer, porque esses erros vão fazer com que você acabe prolongando muito o seu processo, que você acabe indo por um caminho que não é um caminho que vai realmente te levar para aquilo que você quer. Porque eu tenho certeza, um dos grandes desejos de quem passa por uma separação é reconstruir a sua vida, é sair do buraco da tristeza, né, do arrependimento, que são vários questionamentos, né, porque de fato, gente, é algo que você não desejava, é algo que aconteceu, entende? E por que levar essa culpa? Por que perpetuar essa história? E aí eu quero trazer também, muitas vezes você se olha para você, olha para sua história e acha, não, acho que isso não tem mais jeito mesmo, porque na minha família sempre foi assim, ninguém deu certo, e aí você vai perpetuando até aquelas maldições, aquilo que a gente já ouviu, de, existe uma coisa nessa família, e aí a gente vai reproduzindo e achando que, porque foi assim com as pessoas da sua família, tem que ser com você também, tá? E essa não é uma verdade, essa é uma mentira. Então, o primeiro erro que você pode estar cometendo devido a esse contexto de religiosidade, esse contexto de cobranças externas, de pessoas que às vezes são imaturas ou que ainda não enxergaram, né, o cristianismo na sua essência, é se afastar de Deus. Isso acontece por quê? Porque às vezes você acha
que você é culpada. Por exemplo, você foi traída, você acha que você é culpada. Você foi abandonado, você acha que você foi culpado. Você acha que você não foi boa o suficiente, que você errou em alguma coisa. E aí você acaba trazendo essa culpa para diante de Deus também. Eu fiz alguma coisa, meu Deus, eu devo ter errado alguma coisa, eu devo ter pecado. Por quê? Porque além da cobrança externa, existe também essa cobrança interna. Do que eu fiz para poder que isso acontecesse? Mas fulano, todo mundo casou, você ficou olhando assim a sua volta, todo mundo deu certo. Mas o que é dar certo? Né? E aí a gente entra nesse ambiente de comparação e de começar a trazer pra gente aquele distanciamento, ou seja, você sente tanta vergonha, tanta culpa, que nem para Deus você fala, nem com Deus você já não fala mais, porque é como se isso tivesse rompido o seu relacionamento com Deus. Então, um dos erros é você se afastar de Deus por achar que Ele está te condenando, por achar que Ele está o seu valor diante dele se perdeu, porque você se divorciou. Então, se você está nesse início, se você está passando por isso, ou já passou um tempo, mas você vê que a sua conexão com Deus, que o seu relacionamento com Ele ainda está bloqueado, e eu falo isso porque eu também passei por isso, era como se tivesse um bloqueio, eu sentia vergonha de falar com Deus, porque às vezes eu ficava assim, mas por que Ele deixou isso acontecer, né? Por que isso aconteceu? E se na minha cabeça eu estava fazendo o que eu achava certo, o meu melhor. Então, é nele que você tem, para ele que você tem que se aproximar. Você jamais pode deixar que isso te afaste de Deus, independente se você tenha que dar um tempo, se você tem que mudar de igreja, mudar de bairro, independente de qualquer coisa. Se afastar de Deus significa eu deixar de manter com Ele um relacionamento diário, que é o quê? Você parar de orar, parar de falar com Deus, parar de dizer, inclusive desabafar com Ele, dizer o que você está sentindo, né? Esse é um erro muito, muito comum e que acaba nos limitando e tardando o nosso processo de cura, o nosso processo de restauração. Porque se você se divorciou, há restauração para você. Ai, Nena, só teve restauração quando as pessoas continuaram juntas. É mentira. Você pode viver uma restauração para além do que você imaginava se você ainda estivesse junto com aquela pessoa. Entendam? A restauração, ela continua e essa busca continua. Por que você antes buscava tanto a sua restauração? Porque você queria uma união, que o seu casamento continuasse, e agora você parou. Então, entender isso. E isso tem muito a ver com o nosso senso de merecimento. A gente acha que não, eu vou orar, você fica orando pela pessoa, não, tem que mudar, e você esquece de você, e quando você se vê sozinha, você não tem o mesmo ânimo ou o mesmo empenho para poder lutar pela sua restauração. E eu te digo uma coisa, ser restaurada por Deus é uma coisa tão profunda que isso vai abrir portas para você, não só na sua vida sentimental, na sua vida amorosa, como todas as questões. Porque, como eu disse lá no início, o problema não é o divórcio, o problema são as questões que essas duas pessoas vivenciaram. Muitos casais levam problemas, heranças da família para o casamento, e por isso que acaba acontecendo o divórcio. Existem outros fatores? Existem fatores de caráter, existem. E por que você, mulher que está me ouvindo agora, vai ficar aprisionada a questões que não cabem a você? Entende? Então é muito importante você não se afastar de Deus. Esse é um erro que você pode estar cometendo. Então, como que eu faço para voltar a isso? Para restaurar isso? Opa, onde você parou no seu relacionamento com Deus desde que você se divorciou? Será que a sua conexão está meio que truncada? Você acha que Deus não está ouvindo a minha oração? Não. Puxa, aí você fica olhando para o lado, falando, nossa, mas fulano deu certo, o que eu não dei, Jesus, o que eu fiz? Entende? Então, resgate esse relacionamento com Deus. Comece agora a investir na sua restauração. Deus, o que eu posso fazer agora? Porque por algum tempo eu queria separar a Eliana profissional, e eu sempre fui muito responsável, né? Muito trabalhadora,
eu queria separar tudo na minha vida. Eu sempre quis, né? E eu sou uma pessoa muito emocional, de comunicação, mas eu não conseguia, durante o tempo, após o meu divórcio, eu não conseguia me comunicar mais com Deus, porque eu ficava assim, separando. Agora eu tenho que ser profissional, agora eu tenho que ser assim, agora eu tenho que, sabe, eu tenho que ser mais fechada, eu tenho que... E aí eu fui criando barreiras, inclusive com Deus, de conseguir acessar a presença dele, de conseguir acessar a restauração que eu tanto buscava. Por que não buscar uma restauração após o divórcio? A Patrícia colocou, estou vivendo isso, a restauração. É isso aí, Patrícia, buscar essa restauração fundamental, porque essa restauração não vai servir apenas porque eu passei por o divórcio. Não, essa restauração, ela vai ser para toda a sua vida, para todas as áreas da sua vida. E quando a gente entende isso, a gente deixa essa questão de colocar o divórcio como problema. As pessoas têm medo de falar isso. As pessoas têm dificuldades de falar que se divorciaram, e parece que a palavra divórcio como se fosse assim, sabe aquela coisa, uma mancha. Não sei, é uma coisa estranha de se perceber isso, mas eu quero te dizer que quando você coloca esse relacionamento com Deus, essa restauração, a sua própria restauração, antes de qualquer pessoa, de qualquer questão, porque, gente, a gente sempre quer, a gente acha, né, que os relacionamentos, para darem certo, a gente precisa, a gente acha que vai mudar a pessoa, né? Muitas questões, por exemplo, que culminam ali no divórcio, porque o divórcio não acontece da noite para o dia, porque a gente acha que a gente vai mudar. Vou orar para fulano, ele vai mudar. Eu vou orar, e aí você fica naquela exigência, porque você acha que Deus é obrigado a mudar aquela pessoa. E aí você acaba esquecendo que Deus às vezes precisa transformar coisas em você, e você precisa se permitir. Então esse é um grande ponto. E hoje eu falo, se tiver alguma mulher casada aqui que está em crise, que está passando por alguma questão, lute pela sua restauração. Se permita ser restaurada, identificando onde você pode estar cometendo algum erro, onde você pode trabalhar, porque nenhuma transformação e restauração, ela é externa, ela começa assim, as pessoas vão se transformar e depois eu vou me transformar. Não, a transformação ela começa em você. E tudo aquilo que a gente percebe das pessoas, nem sempre tem a ver com as pessoas. Não tem quando você está mal? Quando você está mal, você vê tudo, você enxerga tudo ruim à sua volta. Quando você não está bem, tudo fica negro, tudo fica ofuscando na sua frente. Você não enxerga, você não tem clareza, entende? Por quê? Porque você não está bem. Então busca a sua restauração, dê um passo para trás. E aí, o erro que eu falei sobre se afastar de Deus, o que você precisa fazer? Qual é o contrário disso? Você precisa se aproximar dele. Inclusive, talvez retornar lá atrás, entende? Porque não tem aquela questão, onde que você parou? Onde foi que você começou a se afastar dele? Entende? Patrícia colocou, sofri muito com isso, tentando mudar o outro. Esse é um grande erro, tá? Das mulheres casadas, cristãs. Eu já ouvi coisas assim, um pouco até absurdas, né? Porque você ora, você acha que a sua oração é a prerrogativa da pessoa se transformar. E quando isso não acontece, é como se Deus não ouvisse sua oração. Isso é uma mentira, tá? Por quê? Porque a gente está querendo trabalhar uma restauração no outro e esquece que cada um de nós somos responsáveis pela nossa vida. E aí que está a grande questão, que se você se permite se transformar, se Deus, o próprio Deus, deu livre-arbítrio para as pessoas, como que você imagina que você vai mudar alguém? Entende? Então esse é um grande erro, e a gente vê no contexto religioso muito disso, de que você vai orar pelo outro e o outro vai ser transformado. E há poder na oração, sim, gente. Isso é inegável. Mas ao orar por alguém, você tem que entender que Deus pode fazer o impossível. Mas essa pessoa, Deus já deu para ele a liberdade, assim como deu para você a liberdade de tomar decisões, de fazer escolhas. Então, qual a sua escolha hoje? Você realmente quer ser restaurado? Então, se você se afastou de Deus, volte, se aproxime dele, tá? Outro grande erro que as mulheres que estão separando e que estão vivendo isso, se sentindo meio que excluídas ou não acolhidas, é se isolar. A gente às vezes acha que
se eu me isolar, né, se eu me esconder, eu já me escondi muito, gente, já fiquei escondida, era como assim, não, ninguém pode saber, né, deixa eu ficar aqui, porque a pergunta que eu ficava imaginando, quando a pessoa me perguntasse alguma coisa, como que eu ia reagir, o que que eu ia falar, o que que eu ia dizer, e aí isso mexeu muito comigo, e o isolamento, ele é um dos fatores que geram nas pessoas um estado até mesmo de depressão, a pessoa começa a se sentir muito mais ainda excluída e abandonada. Então, se você está passando por isso, ai, Nina, mas como que eu vou aparecer, como é que eu vou estar com pessoas que eu me sinto o tempo todo julgada, que não me acolhem, que não me acolheram? A gente vai falar sobre isso, mas se isolar é um erro que você pode estar cometendo e que vai acabar levando você também para esse afastamento de Deus e das pessoas que talvez possam também te ajudar. Como eu falei, gente, igreja, quem é a igreja? Nós somos a igreja. E o problema não é a igreja. Há uma dificuldade sim de tratar desse tema, mas você, ao ter uma nova postura, você vai conseguir enxergar a sua história e também até mesmo deixar mais claro para as pessoas qual é o seu posicionamento, entende? Porque às vezes as pessoas só estão refletindo aquilo também que a gente está fazendo. Se você está se afastando de Deus, se você já está ficando assim, questionando, né, a sua fé por conta disso, por conta dos apontamentos, que acha que você pecou, lembre-se da história de Jó. Eu sei que você já deve ter ouvido inúmeras vezes e eu não vou pregar para você, mas lembre-se que muitas coisas que aconteceram com ele não foi porque ele pecou, não foi porque ele estava fazendo algo de errado, entende? Então nós temos referências sobre isso. Então, por que carregar essa culpa se você não tem culpa, entende? Mas essa culpa, ela nos persegue. Então, estar atenta a isso, perceber que essa culpa pode estar pesando você de se aproximar de Deus e se afastar de Deus, e automaticamente esse afastamento gera o quê? Gera um isolamento, que você fica isolado achando que você não vai resolver mesmo e que sozinha talvez seja a melhor opção, já que você não se sente mais pertencente, ok? E um outro erro que a gente pode cometer, que pode te trazer ainda mais essa sensação de não ser pertencente mais na sua igreja, de não ter mais valor, entende? É ficar se condenando. E aí eu volto a falar sobre Cristo, né? Sobre ser cristã. Pensa naquelas histórias bíblicas, né? De como Jesus se comportava diante de pessoas que eram excluídas, diante de pessoas que não tinham um aparente valor social. E até mesmo, pensem, até mesmo para uma mulher, né, que tinha cometido adultério, ele mesmo falou que, o próprio Cristo falou para ela, né, que eu também não te condeno, e segue em frente, vive a sua vida. E aí a gente olha para a nossa história e muitas vezes eu percebo isso, que muitas mulheres se sentem tão condenadas como se elas tivessem cometido um pecado, até mesmo imperdoável. Gente, é sério. Muitas vezes as pessoas, você pode falar que você é um ex isso, um ex aquilo, mas a pessoa às vezes fala, né, eu estou de você. É como as pessoas levam um choque assim, e quem está nessa situação se sente mal, né? Se sente, puxa, será que eu fiz, né? Então, por que desse preconceito, dessa falta de empatia? E aí, eu quero contar para vocês uma pequena história do que eu já vivi. Isso também me incomodava. Isso me deixava triste. Eu já fiquei triste, eu já me isolei. E tudo isso que eu tô falando para vocês são de erros que eu mesma cometi e que eu aprendi com esses erros. E eu consegui trazer um novo sentido para isso, até entender que o meu estado civil, né, não é o mais importante na minha história, na minha vida, porque eu sou maior do que isso, entende? E uma vez eu estava ministrando, para quem não sabe, eu sou ministra, né, de um louvor, e eu acompanhando uma pessoa convidada, enfim, era um homem que
que eu estava acompanhando, também líder e ministro. E tudo bem, e estava tudo nosso trabalho ali, né, em parceria. E aí essa pessoa, teve um certo momento que essa pessoa me perguntou: cadê o seu esposo, né? Aí, tipo assim, aqueles um segundo de pensar, o que eu vou falar, né? Como que vai ser? Porque essa pergunta é uma das perguntas difíceis. Por isso que eu quero destacar para vocês, como que você responde isso? E eu disse, não, eu não tenho esposo, eu estou divorciada. E por que eu falei estou? Porque sempre falando com vocês, não coloca essa coisa de estar divorciado como um rótulo, como assim, não, eu sou, sabe? Porque isso não é, você não é, você está. Assim como você esteve namorando, esteve casada, esteve solteira, né? Então, são estágios da nossa vida e da nossa história. E o que eu percebi? Helena, como que foi depois? Eu percebi, sim, que a pessoa ficou incomodada e aparentemente, né, foi a minha sensação, e aqui eu não estou falando do outro, que eu só posso falar de mim, foi que aquela pessoa começou, mudou o seu tratamento, ou o seu comportamento ali comigo. Graças a Deus que isso aconteceu depois, né, que eu já estava fortalecida, que eu já estava segura, né, de quem eu sou, né, em Cristo, de quem eu sou como mulher, de quem eu sou como profissional, de quem eu sou na vida como um todo. E foi muito interessante perceber isso. E aí eu quero te dizer, mulher, que você não precisa se diminuir e se reduzir por conta de perguntas ou por conta de olhares. Continue fazendo aquilo que você faz de melhor, inclusive, tá, para Deus, inclusive daquilo que você sempre amou fazer. Por quê? Helena, mas eu preciso agora desse tempo. Claro, você vai precisar de um tempo, assim como eu precisei. E o meu despertar aqui é para que você, Pastor Eduardo, bem-vindo, para que você cuide disso. E aí a igreja, como eu falei, também pode ser uma porta de ajuda, por mais que você talvez não esteja se sentindo acolhida. Por quê? Porque igreja somos nós. Nesse contexto, vão existir pessoas que vão acolher, vão existir pessoas que não, vão existir pessoas que talvez vão ter preconceitos, vão mudar o comportamento com você, mas é aí que está a grande questão. A sua postura é o que vai definir como que vai ser esse desenrolar dessa história. E no caso dessa história, dessa pequena história que eu contei, eu segui fazendo o que eu estava fazendo, com amor no coração, com leveza e tranquilidade. E por mais que eu tenha percebido isso, a minha postura não mudou. E eu tenho certeza no meu coração que se de alguma forma essa pessoa se incomodou, talvez ela tenha se incomodado por conta daquilo que ela já ouviu, ou por conta de coisas que ela aprendeu. Porque muitas de nós, inclusive tem mulheres que têm essa dificuldade. Eu não sei se eu não tenho coragem de assinar o meu divórcio porque eu fico pensando que eu tô sendo rebelde diante de Deus. E como eu falei antes, gente, se você percebe que há sim uma possibilidade de restauração dessas duas pessoas, de você, né, dessas duas pessoas envolvidas, esse é sim um dos caminhos que você pode tomar, e é isso que eu sempre falo aqui. Mas busque a sua restauração, busque ser restaurado, porque você vai ver que talvez através da sua própria restauração o seu casamento seja restaurado, você seja restaurada, mas não abra mão disso. E se o divórcio acontecer, não reduza a sua vida ou a sua história, não se limite a esse ponto da sua vida por achar que você será condenada por Deus, que você vai ser excluída. E pode acontecer de você estar em lugares que vão ter esse tratamento. Mas você é livre, inclusive para escolher onde você vai estar, o ambiente que você vai estar. Entende? E isso não tem nada a ver com Deus. Então, não se afaste de Deus. Não se afaste de quem Ele é. Não se afaste daquilo que você é nele, a sua essência, porque é nele que você vai se fortalecer. Não se isole, busque estar, sim, não sozinha, com pessoas que também vão te ajudar, inclusive pessoas da igreja, como eu falei. Porque em todos os lugares você vai encontrar pessoas que vão te elevar, te colocar para cima. Não tem aquela história? Não tem ambientes que você chega e que você só vê
só ouve coisas ruins e ali vai. Então, em todos os ambientes você pode perceber isso, mas a escolha é sua, onde você vai estar. Então, não se afastar de Deus, não se isolar é muito importante. E não se condenar, porque Deus, Ele não te condena. Você não deixou de ser importante para Deus por conta de estar divorciado ou ter passado por um divórcio, ok? Então, como que eu consegui fazer o meu trabalho, como que eu consegui seguir com a minha história, com a minha vida cristã, como é o tema dessa live de hoje? Porque a vida cristã continua, você está vivo, você não morreu. Pode ter sim acontecido um grande sonho que você... um desfecho do qual você não gostaria que tivesse acontecido, mas você está viva e você tem valores muito maiores, você tem talentos, você tem habilidades, você é maior do que isso. Então a sua restauração, ela faz parte de um contexto. Como que eu me fortaleci? Como que eu fiz isso? Buscando exatamente dar esse passo lá atrás que eu fiz, que foi voltar para Deus, entende? Porque parece assim, nossa, mas eu sou cristã, eu me divorciei, mas você continua a sua história, entende? Porque é como assim, nossa, minha história acabou, e eu quero te encorajar hoje que a sua história não acabou por isso. Patrícia colocou, continuo com o meu ministério, graças a Deus. Por quê? O ministério vai além de um título, de um cargo na igreja. O seu ministério, o seu chamado, quem você é, vai muito além, entende? Quando a gente entende isso, a gente para de esconder, inclusive até para assumir um cargo, uma atribuição na igreja, porque às vezes eu vejo mulheres que querem até fazer alguma coisa na igreja, tá? Falando especificamente agora disso, de ministérios, mas ela fica com vergonha ou ela não se sente incluída. Inclusive fica aqui uma dica, uma reflexão, né, para os líderes, porque parece assim que toda igreja tem reunião de casais, reunião de crianças, sala disso, sala daquilo, evento da família e tal, e parece que você se sente um pouco perdida, né, nesse contexto aí, parece que não tem nada em que você se encaixe. Então, muito importante que a igreja também, os líderes, né, agora cuidem disso, cuidem dessas pessoas, porque agora é a hora delas também serem restauradas, não só os casais, mas essas pessoas que estão passando por isso. Então, por isso a igreja é tão importante. Então, eu fui buscar isso em Deus, entender a minha história, entender a raiz de tudo, do que estava acontecendo, porque não é o divórcio o problema, mas às vezes são questões mais profundas, emocionais, histórias de vida de cada um. E aí eu fui buscar esse autoconhecimento, que hoje a gente ouve muito falar, mas o que é esse tal de autoconhecimento? Né? Parece que virou moda, mas não, é algo realmente essencial. E o autoconhecimento faz parte também de um princípio bíblico, né, que é você se conhecer, o princípio de se amar. Gente, eu sou apaixonada por Cristo, porque Ele eu acho que assim... eu acho que é o que mais nos ensina sobre isso, porque você conhecer a si mesma, você entender quem você é, você amar o seu próximo como a você mesmo. Olha só que coisa profunda. E muitas mulheres não aprenderam isso, infelizmente. Por quê? Às vezes foram criadas em contexto de religiosidade que só ensinaram assim, pegaram aquele versículo, né? A mulher sábia edifica o lar. E reduz isso a uma opressão até mesmo de que a mulher sábia tem que ser sábia e fazer as coisas acontecerem. E não, um casamento são feitos de duas pessoas. E eu tô aqui para levantar essa questão porque é muito importante que você entenda isso. O seu casamento, ele não deu certo como você gostaria, mas foram duas pessoas. E talvez, Helena, mas só que eu não fiz nada para acontecer, mas eu fui traída, ok. Mas quando você reconhece isso, que existem duas pessoas, que também existiram erros da sua parte, e isso é muito, muito importante, gente. Quando a gente assume também isso, mas não trazer esse peso, não trazer essa punição de que se não foi, não houve caminho para restauração, é porque você não foi sábia. Isso é uma mentira.
tá? E qual é a verdade, né? A verdade é que existem duas pessoas envolvidas, mas cabe a você pegar qual é a sua parte. E talvez você, no seu processo, você não tenha se amado tanto. E aí você começa a perceber, foi o que eu percebi na minha história. Eu não tinha uma autoestima boa, eu não me achava segura em quem eu era, principalmente em Deus, devido à minha história. E olha que eu era cristã, entende? Então, é reconhecer que talvez você precisasse também ressignificar as histórias do seu passado, gente. E muitas vezes a própria religiosidade nos prende nessa questão de que, eu não preciso, isso aí eu vou ler a palavra, buscar crescimento espiritual é muito importante. E às vezes você também precisa buscar outro conhecimento, que Deus deixou tudo aqui, não é isso? Para que a gente pudesse crescer, para que a gente pudesse evoluir, para que a gente pudesse ser aquilo que Ele nos chamou para ser. E às vezes, o que muitas vezes falta é essa intimidade, resgatar essa intimidade que eu tenho com Deus. Não olhar Deus como eu já olhei para Ele assim, e tudo estava ligado à minha história, de que Deus só ia me castigar, Deus só ia me punir. E eu não olhava Ele como um pai amoroso que pudesse assim, me fazer sentir segura e cuidar de mim e me amar independente da minha condição, das minhas circunstâncias. Então isso é muito profundo. Então o que eu fiz também? Eu saí de ambientes que não me faziam bem. E pode ser que talvez esse ambiente religioso não esteja te fazendo bem, tá? Mas aqui o Cristo que eu tô falando é a essência. E talvez você pode sim mudar esse ambiente. Por que não? Lembre-se, gente, vocês são livres. E é essa liberdade que eu tô falando. Não é aquela questão, porque eu já fiquei presa muito nisso. Já me disseram que se eu me divorciasse não poderia casar. Já me disseram que eu não poderia casar de novo. Já me disseram várias coisas, que não teria nem perdão. Eu já senti isso. Talvez não te disseram, mas você sente que você não tem perdão. Você sente que nunca mais você vai poder dar certo em um relacionamento. Você acha que essa foi sua única chance, entende? E aí você para a sua vida. Então, talvez seja o momento de você sair de ambientes que estejam te prendendo. E outra coisa muito importante, parar de fugir. Mulheres, parem de fugir. Não fuja da sua história. Por mais que você não queira, talvez se foi lá naquele local que aconteceu, mude de local. Mas não fuja da sua história. Não fuja da sua circunstância, da sua realidade, mas você pode ressignificar a sua história. E para isso, como eu disse, você buscar de volta essa intimidade com Deus, ela é fundamental, e ao mesmo tempo ter essa humildade, entende? Essa humildade. Mas Eliana, eu vou me rebaixar, eu vou deixar que as pessoas me humilhem, eu vou deixar que as pessoas não me acolham. Não, pelo contrário. Só recapitulando, se você se afastou de Deus, você vai se reaproximar de Deus, como você nunca fez antes. E é um momento, tá, gente? Esses momentos, assim, não tem aquela prova, aquela luta que a gente passa, e às vezes pode ser essa prova que você está passando agora, porque é uma prova, entende? É uma dificuldade, e ninguém está negando isso. Então, se você se afastou de Deus, porque está ligada à religião, o que as pessoas estão dizendo, as pessoas te apontando, lembre-se, não se isolar, não se condenar, porque nem Jesus te condena. Então, se Jesus não te condena, por que você está vivendo debaixo de uma condenação de pessoas? Então, para isso, é super importante que eu tenha intimidade, com Deus, porque eu sou cristã. Eu sou cristã, isso não é um rótulo, porque eu sou da igreja fulano de tal, que eu sou, não, que eu tenho um cargo assim, assado, não. Mas você se assumir como cristão, é você colocar isso para fora, expressar esse amor que Deus te deu, que Deus colocou no seu coração. Porque, gente, você às vezes, já na sua história cristã, que a gente está falando de vida cristã, você já pregou para pessoas que estavam em caminhos tortuosos. Para pensar. E aqui a gente tem pessoas muito abençoadas. Bem-vinda, cantora Jane, Flávia. Pessoas muito abençoadas por Deus. Gente, e eu assim, digamos assim, nesse meu caminho, né, pela maturidade, e a gente vai ficando mais maduro assim, quando você busca conhecer mais a Deus,
né? Não só pelo que você ouviu, mas buscando essa intimidade, tendo humildade para entender que você não sabe tudo. Você começa a enxergar as pessoas com outro olhar. É ou não é verdade? Você não olharia para uma pessoa, como eu falei do início, para uma pessoa que já foi um presidiário, já teve uma história de vida difícil, ou talvez estava no mundo das drogas. Qual palavra você traria para essa pessoa como cristã? Me diz aí. Digam aqui para mim. Você traria uma palavra de consolo, você traria uma palavra de bênção. Então, por que esse peso de religiosidade te colocando num lugar inferior porque você se divorciou como se você fosse a maior pecadora do mundo? Entende? Você se sente assim? Por que se colocar nesse lugar? Não é nesse lugar que Deus quer te colocar. Não é nesse lugar que Deus coloca ninguém. Entende? De inferioridade. Até porque, como eu falei, eu amo a igreja. Porque a igreja ela veio para as pessoas que não... as mais necessitadas, para os órfãos, para as viúvas. E eu falo que talvez nesse seu processo de restauração você pode até se sentir viúva, gente. É uma questão muito difícil, porque o divórcio ele tem etapas e tem muitas questões que você vai sofrer de luto, porque é um sonho que foi interrompido, é uma história que foi interrompida, mas isso não quer dizer que você não possa dar sequência, que você vá se olhar de uma forma reduzida, diminuída. Por quê? Então, assim, se você que passou por isso quebra isso e se comporta de uma forma diferente, as pessoas já vão te olhar também de uma forma diferente. No contexto que você está, quem sabe você vai ser a pessoa que vai levantar a mão lá e vai dar uma sugestão para o seu pastor, se tiver abertura, ou se não tiver abertura, não tem aquela coisa, bate na porta. Carol, bem-vinda, linda. Então é isso, você pode ser a pessoa, porque você é a pessoa que vai lá falar de Deus para alguém, não é isso? Que está necessitado, você é a pessoa que vai demonstrar isso com a sua vida. Talvez você nem goste assim, de ter algum cargo na igreja, eu não estou falando de ter cargo, mas a sua vida cristã, ela permeia tudo na sua vida. Todo o contexto, você lá na igreja, no templo, fora do templo, na sua casa, na sua família. E aí, como eu falei, tendo essa intimidade, retomando essa intimidade e tendo a humildade de dar esse passo que parece que a gente está voltando atrás, mas na verdade está voltando na nossa essência, né? Tem até um lobo que fala sobre isso, né? De voltar lá na essência de quem nós somos. Isso é tão gostoso, gente, porque eu aceitei Jesus quando eu tinha 9 anos. Então, assim, já se passaram alguns anos aí. E, assim, são processos e processos. Eu já ouvi tanta coisa, já vivi tanta coisa. Então, depois que eu entendi que o meu valor diante de Deus, ele é muito mais profundo. Não é pelo meu mérito, isso está tão claro, mas às vezes parece que a gente se esquece, entende? Não é pelo nosso mérito, porque você se divorciou, você tem menos valor. Não, você pecou mais. Aí na fila do céu você vai ter um outro lugar, entende? Então isso é mais profundo. Então vamos quebrar, vamos levantar esse movimento eu sou livre em Deus, eu sou cristã. Estar divorciada, estar solteira, estar casada é um detalhe, mas eu posso ser restaurada onde eu estou e como eu estou. E com isso, um grande fato importante que eu quero destacar aqui é a sua posição. Diante de tudo isso que você está vivendo, da discriminação, do preconceito, de tudo que nós falamos até aqui. Quem está aqui comigo, fala se faz sentido, né, para você. Como você vai se posicionar? Como eu me posicionei, né? Por exemplo, se você tem filhos, se posicione como família. Não acha assim que você está lá com seus filhos e não tem família. É como se você fosse, digamos, sozinha no mundo, não. E se você não tem filhos, se coloque como família onde você está. Gente, você tem uma família. Você é uma família. Então, Lina, mas eu moro sozinha e tal. Então, você é uma família. Não é porque você se divorciou que você não tem mais família, entende? E isso para mim foi muito importante eu trazer isso melhorou até o meu relacionamento com os meus filhos. A partir do momento que eu parei de achar assim, nossa, eu tô aqui, né, sozinha e tal, me divorciei, e aí, não, eu me comporto com eles, por exemplo, como a família que nós somos. Temos uma programação, temos uma vida.
E sabe, e eu posso ser um pouco ousada de falar, e ai de quem me falou o contrário, não que eu vá brigar com essa pessoa, não vou brigar não, tá, gente? Mas isso não me incomoda mais, porque eu sou uma família, eu tenho uma família, eu falo para as mulheres, vocês continuam sendo rainha do lar de vocês. Ah, não tem, mas eu tô sozinha, não tem outra pessoa. Calma, que é só um momento, e isso pode também ser ressignificado, porque assim, você de fato não está sozinha. Se você é cristã, você não está sozinha nunca. Por mais que você esteja sem um companheiro, que é maravilhoso você estar com alguém, mas seja essa pessoa maravilhosa, seja essa pessoa que vai aí viver uma nova história e no seu segundo casamento, porque eu acredito que é possível sim, você seja muito feliz e muito mais feliz. Você não precisa comparar com o que aconteceu lá no passado, não. Eu acho até um erro você pegar e ficar comparando, nossa, e tal, eu vou dar a volta por cima, vou ser muito mais feliz. Você é uma outra pessoa, né? Hoje você é uma outra mulher, claro, porque são transformações que não só, gente, quero destacar aqui, não é só por conta do divórcio, mas por conta de toda a nossa vida, não é assim? A gente vai passando por momentos de transformação, você não é a mesma mulher, e o que eu quero destacar aqui é que você busque também voltar a ter essa intimidade com Deus e buscar esse autoconhecimento, buscar se conhecer de forma prática, efetiva, se amando, sendo restaurada, porque amor próprio, mais clichê que possa parecer, é um princípio bíblico, né? Se você vai amar alguém, então se ame com intensidade. E assim, se isso incomodar alguém, infelizmente, gente, a gente não vai agradar todo mundo. Se eu fosse olhar para agradar as pessoas, eu jamais teria esse Instagram aqui. Porque, né, é complicado a gente agradar as pessoas. Sempre a gente vai ser julgada por algo, enfim, mas é o seu posicionamento que define. Então, eu quero te encorajar, e o meu trabalho aqui com as mulheres é para isso, você se posicionar diferente. E aí a diferença começa a acontecer na sua vida. Por quê? Se você se posiciona, se posiciona como família, quais são os eventos que tem para a família, quais são os lugares que você como família você pode ir, estando ou não estando casada, estando divorciada. Eu quero destacar aqui, não fuja disso, não fique se escondendo para as pessoas, não fique ofuscando. Houve um tempo que eu não queria nem chamar muita atenção, né? E às vezes o divórcio ele afeta mesmo a sua autoestima, você se sente assim tão, né? Nesse período aí, porque muitas mulheres ainda estão nesse processo mesmo de reconhecerem o seu próprio valor, entenderem que não é uma pessoa estar ao lado ou um marido que vai te qualificar e te colocar numa posição de valor. Pode ser que exista isso socialmente, até mesmo no contexto religioso, mas isso é uma mentira. Então, você trazer essa verdade para você, que você tem valor por ser quem você é. Ai, Ana, mas eu quero sim estar no relacionamento. Ok, mas que isso não seja o seu desejo maior. Por quê? Se você estiver bem, isso vai ser apenas uma consequência, isso vai ser algo que vai fluir na sua vida e que você não vai estar presa a isso ou a esse ideal de felicidade. Então, quando você se posiciona, você já começa a perceber que a rejeição, na verdade, ela não existe. Talvez as pessoas que estão te olhando, ou você acha que estão olhando assim, elas estão vivendo a vida delas, elas estão fazendo as coisas delas, e você, na verdade, só está se sentindo rejeitada porque você não está aceitando a sua história, porque você está se rejeitando. Então, quando nós aceitamos quem nós somos, isso faz a coisa ficar mais leve. Você não fica assim, eu não vou em tal evento lá não, não vou nem nesse culto, sei lá o que aconteceu, eu não vou nem fazer isso porque eu tô sozinha, né? Não vou nem conversar com aquela pessoa, eu não vou nem me arrumar mais. Você começa a andar até meio que, sabe, aquela coisa? Por exemplo, na sua família você não tem uma rotina de família mais, porque você acha que não faz sentido, e isso vai te deixando mais triste. Então, atitudes práticas que você pode fazer. Se comporte como família, independente se você ainda quer, né, que ainda não tem aquela outra pessoa que você gostaria que tivesse ali. Mas se comporte como família, tenha essa postura. E aí você aceitando a sua história, você não vai sentir essa rejeição, porque a rejeição, ela tem muito mais a ver, ela não existe por quê? Porque ela tem muito mais a ver com o que a gente pensa,
sobre nós mesmos. Se eu me rejeito, se eu fico me escondendo, que eu já fiz isso, fico me excluindo, aí eu vou achar que todo mundo está me excluindo também. Eu vou achar que todo mundo está me olhando diferente, porque eu estou me excluindo, estou ficando ali escondidinha para ninguém me ver, ninguém me perguntar nada, tá? E aí, outro ponto importante, você não precisa falar da sua vida para as pessoas, mas você precisa ter, sim, uma rede de apoio que você possa conversar. Então, como eu falei no início, não se isolar, mas também não se isolar, o contrário disso você estar levando a sua vida em movimento e em ambientes que façam sentido para você. Não fique mais presa a lugares, pessoas, a situações para poder, né, reforçar essa questão da rejeição. Se ali não está cabendo, se não está legal, você é livre. Lembre-se sempre disso. Então, quais são as atitudes que quem se posiciona? É andar de cabeça erguida. Eliana, tá muito difícil, eu tô com vergonha das pessoas, eu tô triste, mas por mais duro que seja, levanta a sua cabeça. Ande de cabeça erguida. Esse posicionamento de andar de cabeça erguida, a gente, faz muita diferença. E até fisicamente falando, quando você coloca o seu corpo, né, ereto, firme, isso muda até o seu estado emocional mesmo, entende? Coloca a sua melhor roupa sim, se arrume sim, entende? Por quê? Porque talvez porque a gente acha que o problema foi o divórcio, mas às vezes você já não estava fazendo isso antes, entendeu? E isso faz muito parte da nossa autoestima, assim, do que a gente sente sobre nós mesmas. Então, ande de cabeça erguida. Construa novos sonhos para você. Eu tenho certeza que você já realizou muita coisa, inclusive o seu casamento. Então, pense, para quem já realizou tantas coisas assim, por que não continuar? Por que não continuar realizando novas coisas na sua vida? Inclusive um novo casamento, se é o seu desejo, mas você precisa estar pronta. Eu sempre falo com as mulheres nos nossos encontros que para que você tenha bons relacionamentos, você precisa ser a pessoa também, entende? Então, essa restauração, ela só faz sentido porque você está viva, porque você deseja coisas boas para você, por mais que você não as enxergue ainda acontecendo, mas construir novos sonhos para você vai te fortalecer, para que você não fique focado. Porque sabe qual é a questão? Eu trabalho muito a questão do nosso foco. Às vezes a gente está olhando só para aquilo que está faltando, só para aquilo que não tem. Mas quando eu me casar de novo, né? Aí tá. Mas quando não sei o que, aí eu vou exercer meu ministério. Nossa, aí eu vou tal. Por quê? Porque isso é o que as mentiras que a gente ouve, né, que nos contam, porque você acha que através disso você vai ser reconhecida, você vai ser convidada, você vai ser honrada. Então, um grande ponto é você não esperar que isso aconteça, até porque você teve a sua experiência, você aprendeu, né, e é muito importante que você revise esse seu passado para aprender com os seus erros, aprender também com os seus acertos, mas que a partir de agora você veja a sua vida de uma forma mais ampliada, porque quando a gente é mais jovem, sim, eu não sei se com você, às vezes o seu foco maior era só esse, ou esse era o seu maior objetivo, porque você queria aceitação, às vezes social, aceitação da igreja, você queria agradar a sua família, e com a sua decisão, porque muitas mulheres elas não querem se divorciar, mas a maior parte do divórcio, a mulher que toma a decisão, né, final, né, e que é muito difícil. Isso mostra o quanto nós somos corajosas, tá? E não rebeldes. Nós somos rebeldes porque nós nos divorciamos. Não deixamos de ser sábias por isso. Na verdade, nós somos muito corajosos, porque só quem tem muita coragem para enfrentar tudo isso, né? Porque não é fácil. Então, ande de cabeça erguida. Por mais que te doa, por mais que você ainda não sinta 100%, mas faça isso. Ao fazer isso, depois você me conta, você vai começar a olhar, sabe? Você vai deixar de olhar só para aqui, sabe? Só para aquele momento ou o seu ambiente ali, você vai olhar mais, você vai conseguir enxergar além, porque é essa visão também que Deus traz para nós. E aceite esse amor incondicional de Deus, porque eu tenho certeza, se você aceitar o amor incondicional de Deus, você consegue aceitar
o amor também do seu marido, você consegue aceitar o amor do seu filho e isso te transforma. Só quando eu aceitei em primeiro lugar, eu fico até arrepiada de falar isso, o amor incondicional de Deus. Ah, Eliane, como que eu faço isso? Volte para Ele, se reaproxime dele, conte tudo para Ele, fale com Ele mesmo abertamente o que você sente, o que você está passando, como está sendo difícil. Deus, eu preciso de ajuda, Senhor, eu preciso, tá? E eu não estou ensinando, não estou pregando para vocês, o que eu trago aqui é esse autoconhecimento. Através desse autoconhecimento, de quem eu sou em Deus e de quem eu sou como pessoa, como mulher, é que me fez superar, é que me faz prosseguir, porque além de superar, você precisa prosseguir. Prosseguir, não é assim? Coisas novas coisas na sua vida, então não se limite. Mas nesse momento você precisa de ajuda, busque ajuda, esteja apta, esteja aberta, né, a receber isso, a buscar essa intimidade e ter essa humildade de receber, inclusive a ajuda de Deus, das pessoas, da igreja, tá? Porque lembrando, não somos, não é o divórcio que é a solução e não é a igreja que é o problema, mas nós precisamos ressignificar sim, e cabe aqui a reflexão para as pessoas da igreja também, para as pessoas que convivem com pessoas que estão passando por isso, que tenham essa empatia, que entendam. Eu sempre dou um toque nas minhas amigas, sempre falo, mas tá assim, eu já vou... Não é a separação a solução, mas trabalhe em você, invista em você, se conheça, busque renovar, restaurar a sua identidade e aceite esse amor incondicional de Deus. Se você sair daqui dessa live com isso na sua cabeça e colocar em prática, com essas atitudes que eu te falei, andar de cabeça erguida, construir novos sonhos para você, eu tenho certeza que você vai sentir algo novo movendo dentro de você. E aí as outras coisas vão fluir também. E às vezes você vai precisar de um tempo. Então não é só um passo, mas é um passo, depois de outro passo, depois de outro passo, depois de outro passo. E é por ter dado esses passos que eu estou aqui hoje com vocês. Não foi fácil, não é fácil, mas que eu quero te trazer luz para que você se enxergue, entende? Eliane, porque eu vou começar a me achar agora. Não, para que você se enxergue, para que você se encontre. Porque eu sempre digo, quem se encontra não precisa se achar. Então, se você se encontrou, ande de cabeça erguida, entende? Você não é rival, você não é inimiga, você não é nada disso que talvez pode estar soando na sua cabeça, entende? E aí você vai encontrar pessoas, igreja, situações, entendeu? Que vão te acolher ou que talvez não vão te acolher tanto assim, mas é a sua posição, o seu posicionamento que faz a diferença, tá bom? Quero muito que vocês comentem depois aqui pra mim, diga se realmente faz sentido. Você também não cresce de você, eu te entendo, mas você tomar essa decisão, Deus pode restaurar você por completo, pode, mas busque isso, e o seu posicionamento é o que vai te mostrar lá na frente, que você vai entender. Porque às vezes a gente acha que é o ex-marido que é o inimigo, é as irmãs da igreja, é o pessoal que não me aceita, e às vezes não é isso, até porque a própria palavra diz, né, que a nossa luta é contra quem? É contra as potestades, é contra as coisas que estão além do nosso entendimento, não é contra a pessoa aqui. E eu sei que é difícil, porque às vezes você foi traída, você foi machucada, isso é fato, não vamos isentar as responsabilidades, não, porque cada um de nós não vamos prestar conta diante de Deus, e cada um de nós, gente, o mundo dá voltas, e você pode dar volta por cima, mas não em cima de ninguém, não pisando em ninguém. Elida, como você tem me ajudado? Nossa, eu fico muito feliz, fico arrepiada, emocionada, e estou à disposição de vocês. Mande mensagem no direct. Eu tenho falado com muitas mulheres que estão passando por isso. Se você achou que esse tema é relevante, coloca aqui também, depois dessa live, outros temas que vocês gostariam de ter clareza, para que vocês não sejam, sabe, meninas, mulheres incríveis. Vocês não são meninas mais, mas existe uma menina aí que quer, sabe, que quer dar o seu grito de liberdade, que quer poder chorar, que quer poder falar, que quer poder desabafar, e muitas vezes essa menina tá jogadinha lá no canto, está escondida, e vocês não precisam ser assim. Vocês são mulheres, e assumir isso, colocar a cara mesmo, levantar a mão, sentar no primeiro banco, e esse sentar no primeiro banco para mim simboliza
não quero me aparecer e tal, mas eu estou aqui. Entende? Não tem quando você vai diante do altar? Imagina agora você diante do altar. Eu estou aqui, é simplesmente isso, essa atitude, esse ato, essa atitude prática. Porque às vezes a gente fica muito, né, pensando e não toma atitude. Então eu quero que vocês tenham essas atitudes simples, mas atitudes práticas. Se necessário for, primeiro, foco no que você quer. Olhe para as coisas que você quer a partir de agora. Não olhe só o que falta. Falta um marido. Não, olhe para o que você... Olhe só as outras coisas. Esse é um detalhe. Muito importante, Helena, muito importante. Mas esse não pode ser o seu foco primeiro. Lembre-se, você é livre e o altar do seu coração, em primeiro lugar, deve estar voltado para Deus. Sem religiosidade, sem prisão emocional e religiosa, né? Que muitas mulheres vivem aprisionadas na prisão religiosa. A gente pode continuar falando sobre isso depois. Busque uma nova igreja, se necessário for, tá? Mas eu acredito que você pode gerar uma transformação aí, através da sua transformação. Se liberte dos julgamentos e se coloque para a vida, ok? Vocês estão dispostas a isso? Escrevam para mim, compartilhem essa live e essa é a nossa grande mensagem. Você é livre, diga a si mesmo, eu sou livre. Não é porque agora eu estou divorciada que eu sou livre. Não, você é livre em essência, entende? Estar divorciada é um detalhe. É algo que pode ter te destruído emocionalmente, pode ter te arrasado e a gente não está negando isso. Mas não tem aquela coisa, a gente pode ressignificar essa história, nós temos referências e nós temos uma essência, que é ser cristã e acreditar no Deus que é poderoso, mas Ele também deixa para nós a nossa parte. Qual é a sua parte? Entende? Qual o seu posicionamento? Então, saia daqui dessa live e pense, como que eu vou me posicionar a partir de agora? De tudo que você ouviu, qual é o primeiro posicionamento que você vai ter? Depois você vem aqui e me conta o que mudou. E não espere, né, para eu finalizar, não fique esperando o reconhecimento das pessoas, não espere que as pessoas venham te aplaudir ou te reconhecer ou te aceitar, mas aceite você, aceite a sua história. E mesmo essas histórias mais, né, tristes que tenham sido, né, como a gente tem uma mulher incrível que compartilhou aqui com a gente, ela pode ser ressignificada através do perdão, através da aceitação de quem você é em Deus. E nenhum rótulo. Talvez você tinha uma posição X e que com o divórcio você, né, teve que voltar um pouco atrás. Eu sei que isso acontece, às vezes você perdeu bens materiais, às vezes você perdeu posição social, talvez até um status, mas isso não te faz inferior. Isso não te faz uma mulher fracassada, derrotada, que não deu certo. Você é muito mais do que um estado civil, tá bom? Um beijo para vocês. Me contem aqui como foi essa live para vocês. Depois comentem e compartilhem com alguém. Eu tenho certeza que juntas, tá? Juntas com as mulheres, que eu sou dessas, né? Das mulheres. Não temos aqui não estamos rompendo com outras mulheres, nós estamos nos juntando a elas, porque o objetivo de todas nós, na verdade a essência de todas nós é de generosidade, é de gerar, né, coisas boas. Nós somos, sabe, nós somos criadas para isso em essência. Nós geramos vida, sim, não só com a maternidade, mas com quem nós somos, esses sentimentos, essas coisas que dizem pra gente que é ruim. Nossa, você é muito sentimental, você chora, você não sei o quê, mas nós temos uma beleza tão profunda e não é algo que vá nos colocar no patamar superior aos homens ou inferior, não tem nada a ver com isso. Mas é algo que nos faz muito mais fortes. E eu tenho certeza que você vai sair dessa história, você vai passar e vai superar de cabeça erguida essa história, porque você é muito mais do que um estado civil e tem muito mais a agregar na sua igreja, na sua família. Não precisa repetir. Eu sempre falo isso, se você tem uma história difícil, a história da sua família, você não precisa repetir, você pode ser diferente sim. Eu sei que gera um certo incômodo, né? Mas você pode ser diferente, porque essa é a verdade.
e não é verdade que liberta? Então coloque aqui para mim depois os comentários, eu sou livre. Vamos juntas aí vencer, superar, escrever uma nova história, tá bom? Meu nome é Eliana Vieira. Se você ainda não me segue, se você ainda tem alguma dúvida sobre o trabalho que eu faço aqui, me manda depois um direct, tá bom? Tem um link lá na bio do meu perfil. Um beijo, meninas, e bom feriado. Aproveitem, vivam. A minha palavra final para vocês é: se coloque, se posicione para a vida, tá bom? Beijo.